Bem com você? Hoje nós vamos falar um assunto assim bem importante, porque eu vejo assim um monte de gente me perguntando como que faz, né, para fazer o treinamento da equipe, para que consiga mais cliente. E aí, o que eu vou comentar com vocês? Fica uma grande preocupação na etapa de captação, de busca de novos clientes, e aí a gente esquece das outras etapas. Aí o que acontece? Fica parecendo quando a gente, sabe, é uma torneira, gente. Entra por um lado, sai pelo outro. Então você conquista cliente por um lado e escapa cliente pelo outro. Por quê? Porque ninguém está preocupado com as outras etapas do processo. E é isso que eu gostaria de deixar claro com vocês, quais são as etapas, né, no processo de vendas, para justamente você ver onde que você tem que dedicar ali atenção e aonde pode estar escapando o seu faturamento. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu fiz uma cirurgia de hérnia umbilical. Quem me indicou o médico foi uma amiga, e um médico muito bom. Quando eu fui fazer o orçamento, eu descobri que o convênio não cobriria, mas como ele tinha uma referência, né, que tinha sido uma amiga minha, então eu me sentia mais segura em fazer com ele, né? Então, o fato de eu me sentir mais segura, né, tem uma etapa. Geralmente o pessoal fala o seguinte, né, que a venda, você tem a prospecção, né, prospecção. Depois que você faz não tá dando para enxergar bem aqui, né, gente, que eu tô escrevendo, tá meio tortinho. Depois que você faz a prospecção, aí tem a parte de você efetivamente abordar o cliente. Depois você vai para uma etapa de negociação, fechamento, pós-venda, certo? Aí, o que é importante aqui? O pessoal fica muito focado aqui, né? Na primeira etapa, que é a etapa da prospecção, de abordar, até fechamento e negociação. Porém, tem uma etapa antes aqui da prospecção, né? Qual que é essa etapa antes da prospecção? Vamos lá. A etapa antes da prospecção é a que eu acabei de comentar com vocês, é a sua fama, né? O que as pessoas, né? O que os seus clientes falam de você, né? Então, quando eu pensei em fazer a cirurgia, eu tinha uma referência que era essa minha amiga, e aí por isso, né? Quando eu fui buscar por um profissional, né? Então, nessa etapa aqui, ó, eu tive uma indicação. Por quê? No processo de venda, né, você tem aquele cliente que ele tem consciência que ele precisa realizar a compra, tem aquele, porém, ele ainda está naquela busca, e ali é um momento de você abordar. Tem aquele cliente que eles têm consciência, mas ele tá ali, não é urgente, então ele tá procrastinando. E tem um cliente que ele não tem a consciência da necessidade, não tem a consciência de que você existe, né? Então, hoje muitas empresas estão dedicando aí energia nesse processo de deixar a marca conhecida, para que os clientes que ainda não decidiram, decidam por escolher aí, no caso, você. Como eu tive uma indicação, que é a etapa aqui antes da prospecção, então pensa, para esse médico foi tranquilo, né? Porque eu já tinha uma referência. Quando eu cheguei lá, eu cheguei aberta. Então, quando nesta etapa aqui da prospecção, foi tranquilo,
né? Eu já tinha a referência, então eu já fui direto para a etapa aqui com ele de abordar, e aí nessa abordagem ele faz uma apresentação de como que a prestação de serviço dele, né? E aí ele te apresenta, faz a negociação, ele te apresenta a proposta, né? Então vamos lá, eu fui indicada, né, por uma amiga, passo número 1. Então a etapa de prospecção, esse médico praticamente não teve, gente, essa minha camisa aqui tá, vou ficar assim, tá? A live inteira pra ninguém ficar olhando que a camisa tá abrindo, tá? Então a etapa da prospecção, fui indicada por uma amiga, a etapa da abordagem, onde o médico fez toda a apresentação do portfólio e da proposta, né, eu já estava totalmente aberta, que aliás, como eu já tinha uma referência, inclusive eu tinha consciência que eu estava, que eu ia pagar muito mais, porém eu tinha uma confiança no que essa minha amiga estava falando. Aí até aí tudo bem, né? A parte do fechamento, fechamos, combinamos a forma de pagamento, perfeito. Até aqui foi tudo maravilhoso, né? Aí, depois que você fecha, né, tem o processo do pós-venda, que é nesta etapa aqui que eu vou me focar com vocês. Por quê? Porque no processo de pós-venda tem, depois que você vendeu, você tem que entregar, certo? Então, aí o entregar, nesse exemplo que eu tô dando para vocês, que foi com esse médico, é a cirurgia em si. Então, todo o processo no hospital, né, dele fazer a cirurgia e tudo mais, foi tudo maravilhoso. Não tem absolutamente nada para falar. Só que ainda nesta etapa, tem o pós-cirúrgico, né, que eu vou ficar aqui assim para vocês não ficarem olhando. Nesta etapa tem o pós-cirúrgico. Vou colocar aqui um pouquinho mais para vocês, porque fica ruim de vocês enxergarem. E aí, o que é esta etapa aí, Juliana, do pós-cirúrgico? É uma etapa do pós-venda, é super importante. Por quê? Se ele não acompanha esse pós-cirúrgico, né, pode dar um problema. Não adianta nada ele ter feito, né, fazer uma cirurgia incrível, que eu fiquei ali bem e tal, e o pós-cirúrgico não ser bom. Por uma questão assim de confiança, o que eu fiz? Ó, você tem que fazer um pós-cirúrgico, né? Porque pode dar complicações, enfim, você acaba de fazer uma cirurgia e aí você tem que fazer como uma fisioterapia mesmo. Então, o que eu decidi? Não, eu vou fazer na própria clínica, né, com a equipe inteira da clínica, para eu ter certeza que vai dar tudo certo. Então, eu fechei tudo que vocês possam imaginar, eu fechei tudo com a clínica, justamente para que eu tivesse esse pós-venda, uma experiência tranquila, porque quando você faz, né, uma cirurgia, você quer ter uma experiência, você quer ficar em paz, você quer ter uma experiência tranquila. Então eu fiz isso, fechei tudo lá no consultório do médico, com toda a equipe, né, de fisioterapia, de tudo, né, o cuidado pós-operatório, para que eu tivesse um suporte, enfim. Nem precisaria tanto, mas eu fiquei com medo, então por garantia eu quis. Então vamos lá. Eu falei para vocês que tem a prospecção, né, que nesta etapa foi uma amiga que indicou. Depois da prospecção tem a abordagem, negociação e fechamento, que está muito ali conectado essa etapa e que foi incrível. E depois tem o pós-venda, que é a parte que geralmente ferra tudo, tá? Porque vocês ficam aí se preocupando com a técnica, com isso, com aquilo, e aí esquece a parte da entrega, né? Que tem que ser boa. E aí por que eu tô falando isso? Porque se toda hora você tiver que ficar buscando o cliente, gente, vocês vão gastar 10 vezes mais para conquistar um novo cliente do que para manter o cliente. Então é melhor você manter, né? E não só isso, não só isso. Presta atenção que eu vou mostrar para vocês o quanto que essa etapa do pós-venda ela é importante,
Porque não é só de você revender para quem compra. Tem um fator muito importante que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Fica de olho, porque isso pode ferrar seu negócio. Então, na etapa do pós-venda, a gente tem a entrega efetiva do produto, né? Depois que você negociou, você entrega aqui o produto. Aí tem a hora do cliente usar, né? Beleza, nesse caso, como eu tô dando o exemplo da cirurgia, foi tudo bem. O usar foi o momento em si da cirurgia. Porém, depois tem assim, você vê se os pontos ficaram bonitinho, né? Tem a questão de você avaliar ali se realmente ficou tudo em ordem, toda aquela coisa. Isso faz parte do pós-venda. E tinha a etapa da fisioterapia, né? Além disso, tinha a etapa que eu tinha contratado na própria clínica, que era o acompanhamento para ver se os meus pontos estavam ok durante uma semana. Essa etapa, eu tive que comprar uma cinta também, que eu também comprei na própria clínica, tá? Então veja, a cirurgia foi maravilhosa. A cinta era horrível, tá? Era horrível, ela me machucava, ela me deixou uma cicatriz porque ela me machucava. Eu comprei na própria clínica, tá? A pessoa que vinha aqui acompanhar e me dar esse suporte para ver, né, se eu tava tomando banho direito e tudo mais, ela era uma pessoa boazinha, super legal, não tive nenhum problema, tá? Até aí, tudo bem. Aí teve a etapa da fisioterapia. Eu fiquei, gente, com a cirurgia, eu tenho uma tendência a ter fibrose. Então, mas não é fibrosinha, não. É tipo placa tectônica, entendeu? Gigantesca. Um negócio que dói, que é horrível, que fica duro, né? E aí eu descobri, né, durante o processo, com a fisioterapia, que eu falava, caramba, mas eu já tô no meio, assim, do tratamento e essas placas tectônicas aqui continuam doendo, né? Coçando, tá horrível. E eu comecei a ficar com medo. Eu não estava me sentindo segura. Então, só reforçando, qual a etapa do processo da venda que eu estava? Eu estava na etapa do pós-venda. Aí o que eu fiz? Fui tô falando aqui que eu sou exagerada, gente. Aí voltei pro médico e falei assim, olha, tô insegura, eu não estou vendo uma melhora aqui nessa questão dessas placas tectônicas, né, que eram as minhas fibroses. Será que eu estou com o pós-operatório correto? Não, é tranquilo, é normal. Ou seja, o médico ignorou a minha dúvida, a minha insatisfação, a minha dor, né? Aí o que eu fiz, né? Eu consultei um médico super mega poderoso. Sabe quem? O Google. Fui lá, né? Fibrose. E aí eu fui começar a aprender sobre fibrose, que eu descobri que a minha fibrose era super ferradona. E até que eu descobri uma fisioterapeuta que ela era, assim, as mãos mágicas da fibrose. Aí eu falei, vou lá. O Google tá falando que essa mulher é poderosíssima. Fui lá e realmente, na primeira sessão que essa mulher fez, doutora Fabiana, o negócio se transformou. Porém, aí o que eu fiz, eu falei assim, olha, eu preciso, antes de começar o tratamento com você, eu preciso falar com o meu médico para ver se ele autoriza, porque você usa aí uma técnica, sei lá das quantas, que eu não sei falar o nome para vocês, e eu preciso que ele aprove. Quem disse que o médico conhecia a técnica? Não conhecia. Aí eu falei assim, mas você me recomenda? A decisão era minha. Calma aí, gente. O pós-operatório, o sucesso de uma cirurgia também depende de um sucesso no pós-operatório. Aí o médico se preocupa em fazer tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, e o pós ele não se preocupa.
entendeu? Então, pensa só como que eu estava com medo e insegura. Aí eu falei assim, bom, doutor, então a minha decisão é que eu vou fazer. Eu tive que decidir, né? Fui fazer o tratamento. Por que eu tô contando isso para vocês nessa questão do pós-venda? Porque quando o cliente ele tem uma dúvida nesta etapa do processo, você sabe quem é que tem que tirar essa dúvida? É você. Se o cliente tem uma dúvida na hora de utilizar o produto, quem tem que tirar a dúvida? É você. É você quem tem que fazer o acompanhamento. Então não adianta você pegar e se preocupar, né? Treinar aí toda a equipe para saber como fazer uma prospecção, saber como fazer uma abordagem assim impecável, saber como negociar e pegar o pedido, mas ele não sabe, né? Mas você não tem uma equipe boa para essa etapa do pós-venda. Gente, problema acontece em qualquer empresa. De verdade, eu trabalho com empresas assim que são super bem estruturadas, clientes grandes, clientes médios, cliente pequeno. Problema acontece com qualquer um, desde o maior até o menor, de verdade. E é normal. A grande questão é como você vai conduzir e tratar este problema. Por que que eu estou falando isso? Veja só. Até aqui estava indo tudo maravilhoso. Até a entrega do produto que foi em cirurgia em si foi tudo maravilhoso. Porém, a etapa da fisioterapia e da cinta foi horrível, entendeu? Foi péssima, foi péssima. Agora me diga, foi tudo lindo até ali. A cirurgia foi perfeita. Eu vou julgar, eu vou te falar da opinião sobre o médico em função do quê? Tá vendo? São detalhes que vão queimar a minha opinião e a minha experiência de compra com esse médico. Se o pós tivesse dado ok, gente, eu juro pra vocês, a minha live hoje seria completamente diferente. Inclusive seria recomendando. Porém, esta etapa que eu tô falando pra vocês do pós-venda é muito, muito importante. E não é só porque você pode vender para o mesmo cliente, né? Eu ia fazer uma live, na verdade eu ia fazer um story emputecida por conta do que aconteceu no pós nesse consultório, tá? Mas aí o Alexandre, né, no momento certo, ele falou comigo e falou, cara, não faz isso, né? Mantenha, respira, né? Aí eu fiquei respirando 1h30 para ver se eu me acalmava. Porque, veja só, por conta do pós-venda, o que quando alguém me perguntar, e aí, Juliana, você me recomenda? Eu vou falar, não, eu não recomendo. Não recomendo. Então, o pós-venda, ele é importante não só porque por conta de mim, mas por conta de outros clientes que viriam de mim. E aí tem a coisa pior. Uma coisa é alguém me abordar e eu falar assim, não, não recomendo. Outra coisa era o que eu ia fazer, que era colocar na rede a raiva, o quanto que eu estava furiosa e emputecida com esse pós. Entendeu? Aí o que ia acontecer? Não só não ia ter uma abordagem, como este processo lá no começo ia ferrar tudo. Sabe por quê? Porque hoje a gente tem, isso aqui, entendeu? A gente tem isso aqui. Aí quando a gente vai ver e olhar um serviço, o que a gente faz? Google. Ver qual é a reputação, o que as pessoas falam, né, da sua empresa, o que as pessoas falam do seu serviço, o que as pessoas falam do seu produto. E aí eu vou estar lá, né,
arrebentando, falando um monte do que aconteceu. E ó, quando você vai olhar, você presta mais atenção para quem falou bem ou para os comentários de que falaram mal? Seja sincero. Você vai olhar para o que falou mal. Porque essa é a sua preocupação, entendeu? Então, gente, por isso que eu tô colocando assim, é importante você treinar a equipe para conhecer bem a etapa de prospecção, que é a etapa de você buscar o cliente. Quando você tá ali na frente do cliente, que é a hora de você entendê-lo e de você resolver o problema dele para que você saia com um pedido, é super importante. Mas a etapa que mais erram é nessa etapa do pós. Por quê? Se pergunta se você tem alguém para cuidar do pós. A maioria não tem, porque não é importante. Entendeu? Se pergunta. E assim, problemas acontecem, seja do grande ao pequeno, problemas acontecem. Entendeu? E aí nesse pós, você que teve o trabalhão, né, para conquistar o cliente, esse cliente, se nesse pós aconteceu o que eu tô compartilhando aqui com vocês, o cliente vai estar num sentimento tão ruim que ele vai, gente, para alguém se movimentar, para perder o tempo para reclamar, é porque tá com muita raiva. Entendeu? E aí se a pessoa faz isso, queima a sua empresa, queima a sua marca, queima o seu produto, queima tudo. E aí todo aquele esforço, e aí todo mundo que tá lá falando bem de você, sabe o que o pessoal vai prestar atenção na hora que olha lá as notas? Vai prestar atenção para as reclamações. Ah, nossa! Entendeu? Então, essa questão do pós-venda, ela é crucial para você fazer uma revenda. Lembra que para você conquistar um novo cliente, você pode gastar até 10 vezes mais. Eu já expliquei isso para vocês. Por que você pode gastar até 10 vezes mais? Gente, olha quanta etapa que você tem que percorrer. Antes da etapa da prospecção, tem a sua fama. Olha quanto que você tem que investir, né? Aí você tem a etapa da prospecção. Aí você tem a etapa da abordagem. Você tem a etapa da negociação. Olha quanta etapa. Quando o cliente já é seu cliente, o que você tem que fazer? Ele já é seu cliente. Você vai para a etapa direta, você pula, vai direto para a negociação. Porque ele já confia em você. Então você economizou tempo, você economizou recurso, que é gente dedicada ali a cada processo. E quanto mais rápido você faz uma venda, o que significa isso? Significa faturamento, significa dinheiro, significa lucro. Então, isso é importante, o pós-venda. A outra coisa que é importante, o pós-venda. Agora com a internet, o pós-venda, que é a última etapa, né? Última etapa, que é quando o cliente vai, a hora da verdade, que ele vai usar o seu produto, né? Quando ele chega lá, já falei pra vocês, que eu fui no mercado, não era mercado fuleiro não, tá? A sacola rasgou tudo, saiu tudo escorrendo aí pela calçada, que ele me deu uma raiva tremenda. Então, isso faz parte do pós-venda. Então, toda essa etapa você tem que se preocupar, porque aqui eu posso falar bem e você conseguir mais clientes, ou eu posso falar mal e você perder cliente. Entendeu? Então, é por isso que é tão importante essa área. Pode estar vazando dinheiro aí pelo ralo e você não está prestando atenção pela quantidade de reclamações que você recebe. Você tem que olhar se das reclamações que você recebe, inclusive, foi bem resolvido, tá? Inclusive, se o cliente voltou, é importante que o cliente volte. Você retomar o contato para você se redimir, porque problemas acontecem. Então, é uma área, gente, não adianta você querer pular isso aqui. É uma área que faz parte da venda. Já falei que a empresa inteira, ó, eu na blusa fazendo.
Eu já falei que a empresa inteira faz cada pedacinho da venda pro seu cliente. Mas isso aqui, ó, isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Muito. Eu só não divulguei, sabe? Porque eu respirei. Mas não pense que eu não vou colocar no Google não, porque eu vou colocar, tá? Vou colocar a minha insatisfação. E aí pensa o quanto de gente que vai deixar de comprar. Entendeu? Então, de verdade, repensa o que está acontecendo aqui nesse seu processo. Porque se você não estiver olhando para essa parte aqui do pós-venda, tá saindo dinheiro pelo ladrão aí. Aí você tá aí, né? Pensando, como que eu faço para aumentar as vendas? Entendeu? Só preocupada aí com a questão da prospecção, de buscar novos clientes. E quem tá com você? Parece as linhas telefônicas, já reparou? Quando é para eles prospectarem, nossa, mas tem promoção, mas tem isso, mas tem aquilo. Pensa se é um robô que te liga. Já viu nessas linhas telefônicas? Quando eles estão prospectando, não é um robô que te liga. Na grande maioria das vezes, o que liga é só de retardado, empresa que tá com problema mental. Porque quem é que dá atenção para robô falando, né? Que eu odeio. E assim, todo mundo que eu falo odeia também, né? Aí o que acontece na prospecção? Uma pessoa, né? Toda simpática e tudo mais. Tem promoção, tem aquele pacote super especial. Agora, quando o cliente tá lá, olha o suporte. Aí quem te atende já é um robô, não é mais uma pessoa. Tempo de resposta já demora, porque quando você tá atrás de um produto, já vai direto para um vendedor para, ó, ser rápido. Mas na hora que você é cliente, o que ele faz? Ignora. Aí o que acontece? É aquela máxima, quem não dá assistência, abre concorrência, né? E aí você vai buscar outra alternativa. Quando você vai só buscar outra alternativa, tá ok. Aqui eu tô dando um exemplo, quando a pessoa, além de buscar uma outra alternativa, o que ela vai fazer? Vai falar mal da sua empresa. E aí você vai perder venda. E aí vai, sim, além de vazar dinheiro de cliente saindo, né? Vai vazar dinheiro porque vai ficar difícil a entrada de novos clientes, tá bom? Então, gente, olha aí o seu processo, né? Deve ser, ó, o telefone tocando, deve ser linha telefônica, deve ser prospecção. para eu mudar de fornecedor, tá? Então, olha essa parte do pós, para que você consiga, sabe, capturar venda e recuperar clientes. Você sabe que tem, depois eu vou fazer uma live com vocês, porque tem uma técnica de você recuperar clientes perdidos. Gente, dá um trabalho, por quê? Porque depois que você perde essa credibilidade, essa confiança, é tenso, né? Depois para você reconquistar é muito mais difícil. Então, mas tem uma técnica, mas eu vou te falar qual é a técnica mais simples de todas. Admitir que você errou, ligar, pedir desculpas e sempre fazer algo para se redimir com um pedido de desculpas. E assim, o se redimir pode ser, olha, vem aqui, você busca um produto, ou vem aqui, pega o sei lá o quê, mas algo como um pedido sincero de desculpa para aquele cliente. Técnica mais rápida de todas. Alguns são reversíveis, outros são irreversíveis. E aí o que que você tem que fazer? Porque não adianta, gente, quando acontece erro na empresa, de quem que é a responsabilidade? Dá para dizer que é o problema do atendente? Quem define os processos na nossa empresa somos nós, né? Então somos nós os responsáveis. Quando acontece um problema, não foi seu funcionário, foi você. Quem define processo, por que é importante a definição do processo? Para que você evite a falha humana. Para isso que serve o processo. Porque quanto mais você tem que deixar na mão, né,
da equipe para ficar pensando, mais problema tende a dar. Então, essa definição de processo, ela é importante para essa etapa, tá? E eu tô colocando isso, o que a gente faz lá, né, na empresa? A gente tem um assistente técnico, tem uma análise que a gente faz, que é a opinião do cliente, tá? E ele dá uma nota para uma série de pontos de atendimento, que chama NPS. E é um score, né, esse NPS, para dizer se o cliente ele vai falar bem de você, ou seja, se falar bem, vem outros clientes. Se ele ficar neutro, ou você trabalha para você, sabe, conquistar o coraçãozinho desse cliente, ou tá na zona ali. Se ficar no vermelho, que é o detrator, meu amigo, se prepara. Então, a gente avalia isso por quê? Porque se tá uma quantidade grande de cliente ali na zona vermelha, que é de detrator, você precisa agir. Eu vou fazer uma live disso, porque não adianta, gente, senão você fica uma torneira. Você conquista cliente, perde, conquista, perde. E se essa etapa do processo, né, essa etapa do pós-venda, ela tá ruim, você vai perder muito mais do que ganhar. E aí a conta não fecha e você não percebe por que a conta não fecha. Fica vazando dinheiro e a gente não percebe. Porque, em geral, a gente não controla clientes perdidos. Então, por isso que é feito isso e também é feito uma análise de churn, né? Que é quantos clientes você perdeu versus quantos clientes você ganhou. Porque se você perdeu mais cliente do que você ganhou, o que significa, gente? No longo prazo, para pensar. Tá ferrado, tá lascado, entendeu? Vai perder faturamento. Então, por isso que é importante. E aí tem uma outra máxima. Aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Lá, ó, de novo. Prospectando ali, ó, a linha telefônica. Então, aquilo que a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Aquilo que a gente não gerencia, fica pela graça de Deus, né? Então, presta atenção na sua área de pós-venda. Presta atenção nas reclamações dos seus clientes. Presta atenção se você tratou a reclamação dos seus clientes. Porque senão isso aqui vai virar uma bola de neve. E aí vai prejudicar ali a entrada e a chegada de outros e você nem vai perceber o que está acontecendo. O impacto é grande, tá? Então, fica a dica para vocês, porque vender não é apenas você, sabe, ficar buscando novos clientes. Vender também é reter, né? Como diz o Alexandre, não adianta fazer uma única venda. A gente tem que... o desafio está em você conseguir vender mais de uma vez, né? Para o mesmo cliente, tá bom? Então, presta atenção, porque definir isso faz parte de você definir uma venda estratégica, tá? Lembra que vender estrategicamente é você saber como você atingir uma meta maior, tá? É você ter claro o que precisa ser feito. Então, quando você olha ali clientes que deixaram de comprar de você por algum motivo, recontate, sabe? Fala para esse cliente ir buscar um mimo no seu espaço, entendeu? Porque pode ter uma venda ali, ó, fácil de você conseguir. Porque quando a gente vai colocando, investindo na internet, na prospecção, gente, é um caminhão de dinheiro, tá bom? Então, presta atenção no pós-venda, tá? Tanto para revenda, né? Você vender mais de uma vez, quanto para não prejudicar a entrada de novos, tá? Ó, beijo, uma boa sexta-feira para vocês.